A todos e a todas. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Mosteiro de São Bento por abrigar esse importante evento, ao Marcelo Bogaciovas e à Asbrap pelo convite, né, e a confiança em mim, né, por fazer trazer essa pequena contribuição sobre os estudos inquisitoriais. Agradecer também a presença de professores, né, colegas que eu não via há bastante tempo, né, e desejar um bom dia de trabalho, né, para todos aqui presentes. Né. Eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, mas tenho um longo tempo pelas universidades paulistas, onde fiz meu mestrado, meu doutorado, como bem Marcelo falou, sobre a orientação da professora Anita Nowinski. Faço parte também de um grupo de pesquisa sobre a história da América Portuguesa e de um grupo de trabalho sobre a história do Atlântico e diáspora africana. Bom, a minha proposta, né, a proposta que Marcelo me passou em falar, dar um panorama já tem aquela ideia geral do que foi a Inquisição em Portugal e no Brasil. Eu vou tentar ser um tanto mais sintética e usar um pouco mais da minha vocação de professora para conversar com vocês a esse respeito. Qualquer dúvida, qualquer questão, acho que depois, né, Marcelo? Depois que nós acabarmos a nossa fala, estamos abertos para questionamentos. E eu começo perguntando, né, uma questão muito singular. Por que estudar a Inquisição? Esta pergunta é uma paráfrase do historiador francês Marc Bloch, que em seu grande livro, Apologia da História, começa respondendo à pergunta que seu filho lhe fez ante ao caos que foi o nazismo. Para que serve a história? Perguntava o filho de Marc Bloch. Então eu pergunto, para que estudar a Inquisição? Qual é a função, qual é o sentido da história em trazer esse tema em discussão e em divulgação? Né? Para que serve isso? Então, nesse sentido, eu penso um pouco sobre o crescente interesse que temos verificado entre historiadores e aprendizes de historiadores em pesquisar dimensões que circunscrevem tanto a organização como o funcionamento da instituição inquisitorial e a sua ação no mundo ibérico moderno. Sobretudo, a história dos prisioneiros. Elucubrando um pouco a esse respeito, talvez nós sejamos influenciados, né, pela forma como eminentes historiadores trataram seus objetos de pesquisa com estilos historiográficos envolventes que exerceram certo fascínio narrativo em seus leitores, como é o caso do famoso Carlo Ginzburg e o seu Queijos e os Vermes. Quem não leu precisa ler. Ou Ronaldo Weinfels, historiador do Rio de Janeiro, que por este caminho da análise microhistórica e narrativa interessante, também caminhou ao tratar sobre a moralidade e a sexualidade no cotidiano colonial com o seu Trópico dos Pecados. Ou ainda, a atraente forma de contar as histórias de Luiz Motti, etno-historiador, sobre repressões da sexualidade homerótica, dentre outros renomados historiadores nacionais e internacionais que primam não só pelo rigor historiográfico, como por uma narrativa exemplar que nos atrai a esse mundo dos estudos inquisitoriais. Então, tradicionalmente, a historiografia situa a criação da Inquisição como um fórum eclesiástico durante o papado de Inocêncio III, por volta do final do século XII, início do século XIII, num período em que a Igreja Católica, ao lutar pela consolidação da supremacia da sua doutrina em um universo pleno de questionamentos e de religiosidades concorrentes, optou por reprimir e castigar aqueles que lhe fossem contrários.
O seu objetivo, nessa época medieval, era perseguir as heresias. O que é, então, heresia? São doutrinas e formas de pensamento contrários à católica dominante e, por extensão, as ideias, os comportamentos e as atitudes que divergem daqueles estabelecidos por ela. Indo um pouquinho além nesse conceito de heresia, Anita Nowinski considera a heresia uma ruptura, abre aspas, uma ruptura com o dominante, ao mesmo tempo em que é uma adesão a uma outra mensagem. É contagiosa e, em determinadas condições, dissemina-se facilmente na sociedade. Daí o perigo que apresenta para a ordem estabelecida, sempre preocupada em preservar a estrutura social tradicional. E também, ao lado da heresia, a apostasia, que vem então a ser o distanciamento e a negação da fé a qual foi batizada. Então, por esses crimes e por uma representativa expressão socioeconômica, os conversos, os cristãos novos hispânicos, já em meados do século XIV, tiveram a sua sinceridade religiosa cristã posta em dúvida, né? E, com isso, sofreram uma série de discriminações, de perseguições, até o estabelecimento do primeiro tribunal inquisitorial em Castela e, posteriormente, em 1492, com a famosa expulsão da Espanha. Parte desses cristãos novos chegaram a Portugal, outra parte entrou pelo norte da África, pela Turquia, outros países beirantes ao Mediterrâneo, mas uma parte, um contingente populacional que ainda não se tem uma exatidão de quantas pessoas, inclusive é impossível sabermos isso, mas sabemos que foi um percentual significativo, entrou em Portugal e lá estabeleceu-se junto com os judeus que já existiam em Portugal. Por estratégias políticas, de negociações sobre a herança do trono e a sempre ideia da União Ibérica, Dom Manuel, rei de Portugal, nesse período, 1496, 97, então opta para, como posso dizer, dentro dessa aliança política em que ele deveria casar-se com a filha dos reis católicos, e para isso, né, como uma cláusula matrimonial, ele deveria expulsar os judeus do solo português, acabando completamente com a presença judaica na Península Ibérica. Então ele inventa uma solução para esse jogo político e acaba, então, aceitando o casamento, aceitando a cláusula, mas não expulsando diretamente os cristãos novos, e sim convertendo-os, né, por decreto em 1497. E assim nasce o fenômeno cristão novo em Portugal. Durante o seu reinado, houve uma série de legislações que protegiam esses conversos de serem perseguidos, de serem taxados de apóstatas ou hereges, mas com a sua morte, com a ascensão de Dom João III e por outras questões de cunho muito político e econômico, que não cabe agora aqui a gente trazer isso, em 1531, o Papa Clemente VII lança a bula, a primeira bula da Santa Inquisição, e instaura a Inquisição em Portugal. Na bula de 36, que é essa bula a primeira da Santa Inquisição, que foi escrita já pelo Papa Paulo III, é explícito o objetivo judaico da Inquisição em Portugal. Então, eu vou ler para vocês o trecho dessa bula. Entre aspas, veio, pois, com desgosto ao nosso conhecimento, por vários relatórios de pessoas fidedignas, que em diversas partes do Reino de Portugal, e mais domínios do nosso caríssimo Filho em Cristo, João III, ilustre rei de Portugal e dos Algarves, alguns convertidos da infidelidade hebraica à fé cristã, chamados cristãos novos, voltando ao rito judaico que haviam abandonado, e outros que nunca professaram a seita hebraica, mas nasceram de pais cristãos, observando aqueles ritos judaicos, bem como outros, seguindo a luterana,
ou de outras heresias e erros condenados e feitiçarias que manifestamente denotam heresia. Não tem pejo de cometer gravíssima ofensa à divina majestade, causar grave escândalo da fé ortodoxa e irreparável dano à salvação às almas. Ou seja, nesse trecho, o Papa explicita o perigo dos conversos que continuaram na fé judaica, bem como o perigo desta fé judaica disseminar-se pela cristandade ibérica. E, pouco a pouco, outros crimes, outros desvios à fé foram incorporados à alçada inquisitorial. Não só o judaísmo, como o protestantismo, a feitiçaria, comportamentos e atitudes contrários à fé e à moral, como blasfêmias, irreligiosidades, sodomia, bigamia, solicitação, dentre outros. Bom, nesse panorama, a gente pode trazer um pouco essa realidade para o Brasil e observar que, durante toda a existência da Inquisição portuguesa, de 1536 a 1821, com aproximadamente 40 mil pessoas processadas, a maior parte por práticas judaizantes, nós temos um registro, e desses 40 mil, apenas 20 mil processos são conhecidos. Nós temos um registro de 1.076 cristãos novos que saíram do Brasil, seja portugueses aqui residentes, sejam naturais daqui, e foram presos pelo Santo Ofício, pelo Tribunal de Lisboa, que jurisdicionava as conquistas portuguesas no ultramar. E essas prisões, elas vão ocorrer a partir da primeira visitação do Santo Ofício, em 1591, durante a União Ibérica. E aí nós podemos pensar um pouco que, antes dos reis espanhóis assumirem o controle do reino português, a Inquisição ela não chegava até aqui com a veemência que chegou no momento em que os Filipes tomaram conta de Portugal. Também sendo utilizado esse instrumento como um instrumento de uma certa perseguição política àqueles que lhes eram contrários à sua permanência aqui. Então, essas visitações, nós vamos nos deter um pouco nelas agora. A Inquisição ela começa, então, a atuar no Brasil a partir dessas visitações, que vai responder, em parte, aos recorrentes reclames dos clérigos e as pessoas influentes da coroa filipina, ansiosos para que uma ação inquisitorial na colônia pusesse fim ao desregramento religioso e moral vivenciado pela população em geral e freasse a profusão de práticas religiosas judaicas dos cristãos novos. Outras hipóteses igualmente relevantes para avaliar a razão da realização dessas visitações são apontadas por diversos historiadores, que não se furtam em estabelecer estreitas relações entre política e religião. A iminência da irrupção holandesa na terra brasílica, trazendo consigo certa tolerância religiosa, assustava as autoridades de ambos os poderes, já que esta situação era diametralmente oposta ao que ocorria na Península Ibérica e temia-se, por esta razão, supostas associações econômicas e políticas de cristãos novos com judeus e mesmo com protestantes holandeses. Assim, há historiadores que advogam que o Santo Ofício da Inquisição funcionaria como órgão fiscalizador da coroa, valendo-se de uma legitimação religiosa. Essas visitações constituem um tipo de diligência eclesiástica destinada a evangelizar e a fiscalizar os desvios da prática ortodoxa católica ocidental, agindo sobre fiéis e sobre ações dos clérigos a favor do bom desempenho sacerdotal. Surgidas quase concomitante à Igreja Católica e comuns durante o período medieval, a ponto de serem incorporadas pelas inquisições desta época,
As visitações foram mais tarde reafirmadas pelo Concílio de Trento, adotada pelas Inquisições ibéricas, espanhola e portuguesa, como diligências que supriam ou tentavam suprir a distância geográfica dos tribunais ou mesmo a sua ausência. Tal foi o caso das colônias ibéricas que não tiveram tribunal instaurado, a exemplo da América Portuguesa, cujo alvo inaugural da ação inquisitorial foi a faixa litorânea, mais próxima economicamente às capitanias da Bahia, Pernambuco, produtoras de açúcar. Vou correr um pouquinho, porque o tempo está curto. Os visitadores que vieram para a América Portuguesa, eles eram escolhidos pelo Conselho Geral do Santo Ofício e não fugiam à tendência de designar jovens licenciados, ainda não doutores, para o serviço das visitas, condição que favorecia promoções posteriores na carreira. Suas atribuições a desses visitadores estavam esboçadas na documentação do Conselho Geral aos próprios licenciados, quando da sua nomeação e regulada pelos regimentos. Não lhes eram dadas prerrogativas de julgamento como a um inquisidor, exceto em desvios de só menos importância, embora a autoridade que exercesse equivalesse à de um inquisidor. A competência dos visitadores limitava-se a investigar, prender, instruir o processo e remeter o réu para o Tribunal de Lisboa, onde seriam julgados os casos mais graves, a exemplo da prática secreta do judaísmo ou do luteranismo, que era muitíssimo pouco, e alguns casos de feitiçaria. Excepcionalmente, quando as culpas recaíam em bigamia, blasfêmias ou outras cuja sentença máxima não passava de uma renúncia ao crime, o visitador poderia julgar, mas deveria ser assessorado por desembargadores do Tribunal da Relação, isso a partir de 1604, quando ele foi instaurado no Brasil. Bom, tivemos, então, sobre a jurisdição do Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, a América Portuguesa recebeu 4 visitações. 2 delas designadas para a Capitania da Bahia, 1591-93, continuando os trabalhos nas capitanias de Pernambuco, Paraíba e Itamaracá até 1595. A outra, exclusivamente destinada a fiscalizar os habitantes da capital da colônia e seu recôncavo, de 1618 a 1623. Uma terceira, muito pouco conhecida, porque o navio em que transportavam de volta a Portugal o visitador e a documentação naufragou. Ela ocorreu no Rio de Janeiro em 1727, e uma última, né, uma visitação tardia, no estado do Grão-Pará e Maranhão, no final do século XVIII, já no período em que o Marquês de Pombal era o primeiro-ministro do reinado de Dom José I, e já estava em caminho de ser abolida pelo Marquês de Pombal a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Né? Essas visitações resultaram em inúmeros livros de denúncias e confissões. Infelizmente, muitos se perderam, restaram-se apenas 4 desses livros, mas elas recobrem 218 confitentes e 950 denúncias. Avançando um pouquinho, o que é que a gente pode observar? Que depois dessas visitações, quem ficava a cargo da ação inquisitorial na América Portuguesa eram os bispos. Então, localmente, ele acumulava uma função, digamos assim, de um inquisidor apostólico, e ele tinha como uma das suas obrigações receber as denúncias que viessem até ele e encaminhá-las para o Tribunal de Lisboa. Chegando em Lisboa, a depender do número de denúncias que tivesse contra uma pessoa apenas, era então solicitada que fizesse a diligência de prisão dessa pessoa e ela fosse remetida para os cárceres lisboetas. Assim ficou durante quase o século XVII inteiro aqui no Brasil. De 1646, que foi a grande inquirição que houve na Bahia, resultado também das invasões holandesas, o número de cristãos novos que saíram do Brasil foi muito pouco. Mas isso
vai contrastar com o que ocorreu no século XVIII, com a ascensão de Dom João V ao trono e a nomeação do cardeal Dom Nuno da Cunha Ataíde, período em que a perseguição aos cristãos novos aumenta muito, não só em Portugal, no norte de Portugal, como também na América Portuguesa, sobretudo nas capitanias que eram mais lucrativas nesse momento, que era a capitania recém-criada de Minas Gerais, no início do século XVIII, Rio de Janeiro e Bahia. Então, nós temos, vou apresentar aqui a vocês rapidamente, aqui, já faltando 5 minutos, e a gente vai chegar a esse ponto, os crimes e o número de pessoas que foram processadas durante esse período. Então, nós temos judaísmo ou criptojudaísmo, uma prática secreta, 778 prisioneiros, que foram homens, e 298 mulheres. Quais eram esses crimes arrolados? O judaísmo, islamismo, protestantismo, luteranismo, blasfêmias, desacatos, críticas aos dogmas da igreja, contra a moral e os costumes, bruxaria, feitiçaria, gentilidades, que eram aquelas práticas costumeiras indígenas e africanas, sodomia, solicitação e bigamia. Nós temos aqui entre o século XVI à primeira metade do século XVIII, 322 homens e 222 mulheres que foram condenadas por judaísmo. Esse cômputo, ele é fruto de uma larga e longa pesquisa nos documentos inquisitoriais realizados pela professora Anita Novitzky e sua equipe, e foram publicadas num livro Prisioneiros da Inquisição. Dentre esses crimes, nós temos aqui as sentenças. Relaxada a justiça secular, ou seja, como a igreja ela não podia, né, por questões teológicas, mandar matar, ela entregava a justiça comum. A justiça comum, então, referendava o parecer da Inquisição e levava a pessoa à fogueira. Se no ato, né, no momento em que a pessoa estava já preparada para sair e ser queimada, ela resolvesse confessar e assumir suas culpas, ela recebia o benefício de ser garroteada, né, enforcada, antes de ter o seu corpo. Mas, pelo que nós conhecemos na literatura, os casos dos cristãos novos que saíram do Brasil, apenas um foi queimado vivo. Relaxado em efígie, quando a pessoa morre, mas o processo continua, então é feita uma escultura dessa pessoa, e essa escultura de madeira é queimada à fogueira. Cárcere e hábito penitencial, que foi a penalização, a sentença mais atribuída aos casos de judaísmo, né, que a pessoa ficava... O cárcere tinha como a cidade de Lisboa o seu cárcere, né, perpétuo. Ele ficaria lá sem poder se locomover para outros locais, desde que não tivesse autorização do Conselho do Santo Ofício. E o hábito penitencial, que era o São Benito, uma veste com as insígnias, não sei se eu tenho aqui alguma... Aqui talvez a gente possa ver. Aqui, por exemplo, nós temos um São Benitado, ele vestindo uma túnica com um avental que mostra a sua condenação desenhada e essa carocha na cabeça, né? E aqui sendo acompanhado pelo um padre e pelo familiar do Santo Ofício, que é uma figura que eu não falei, mas é a figura que, da população civil, atuava como um vigilante, um espião, e também como um meirinho, ou seja, um oficial que estava apto a acompanhar e cuidar do preso. Bom, então nós temos aqui essas absolvições. Há a lenda de que a Inquisição nunca absolvia. Sinceramente, a Inquisição nunca absolvia os cristãos novos. As absolvições aconteciam, e foram poucas, 11 homens e 5 mulheres nesses anos todos, né? Para os cristãos velhos acusados de outros crimes, como bigamia, solicitação, etc. Então, nós temos realmente aqui um rápido panorama, que é um trechinho de uma sentença,
né, para vocês verem a facilidade que nós temos de ler esses documentos, que é bastante interessante. As cenas de um auto de fé. Esse é um auto de fé típico, que foi realizado na Espanha por volta de 1492, grandioso, né? Outros aconteceram no seu mesmo estilo, mas talvez não tão grandioso como essa cena típica, né? Bom, então, e essa imagem aqui é interessante, por quê? Eu vou falar dela, já que ela faz parte da história dos cristãos novos e dos cristãos novos da Bahia. Heitor Antunes, ele foi um fidalgo, ele era cavaleiro da Ordem de Cristo, mas ele era também cristão novo. Ele chegou ao Brasil junto a Mendes Sá, ganhou suas terras, vizinha às terras que Mendes Sá havia na Bahia, e lá, durante o século XVI, ele fazia as reuniões secretas em sua casa grande. Felizmente, nós salvamos algumas dessas imagens. Aqui é o engenho dele, o engenho de Matoim, né? Esse engenho ele existiu até 1975, quando sofreu um enorme incêndio, e em 1976, a famosa indústria petroquímica, a Dalquímica, se estabeleceu nessas terras. Tirem vocês as suas conclusões. Enfim, aqui nós temos também a planta desse engenho. No primeiro andar, exatamente aqui é a entrada principal, nessa parte ficava a capela. Nessa capela cristã, era o local onde eles faziam a esnoga, ou seja, onde eles se reuniam com os seus pares cristãos novos para fazerem os rituais judaicos. E o que é interessante, né? É uma capela, nós não temos aqui a foto, mas existe a foto da capela, e assim que as pessoas chegavam na casa, elas não davam de cara com essa capela. Ela teria que subir para o andar de cima, né? Ou seja, estavam bem escondidinhos, e ali eles realizavam as suas práticas judaicas. A sua esposa, Ana Ruiz, ela foi relaxada em Fiji, ela foi presa aos 80 anos de idade, morreu no cárcere. E aqui está uma melhor foto desse engenho que, infelizmente, sofreu um incêndio, né? É muito simbólico para a história dos cristãos novos, e é uma pena que essa primeira esnoga, digamos assim, tenha sido destruída por interesses econômicos. Muito obrigada e desculpem a pressa na nossa apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu sou o Guilherme Maia de Loureiro, parabéns pela apresentação. Eu confesso que desconhecia os números que apresentou agora de sentenciados pelo Santo Ofício no Brasil e fiquei surpreendido, porque me parecem bastante baixos. Não ouve-se bem? Sim, fale mais devagar, senhor. Não desvalorizando aquilo que era a perseguição da Inquisição aos cristãos novos e a outros hereges, parece-me que o valor de 22 relaxados à justiça secular em quase 300 anos é muito baixo. E a minha questão é a seguinte: até que ponto é que a presença da Inquisição no Brasil terá tido assim um impacto grande na formação da sociedade e da cultura brasileiras? Uma vez que, e por outro lado, se existem outros indícios, para além dos processos de Inquisição, da existência de criptojudaísmo. Ou seja, será que estas pessoas que foram presas e algumas condenadas eram só uma franja muito pequena dos criptojudeus que havia cá? Ou será que realmente, quando vinham para cá, se integravam mais na sociedade católica e abandonavam o criptojudaísmo? Obrigado. Eu vou responder logo a questão dele. São duas coisas que a gente precisa levar em consideração e que, de fato, não deu para explicar aqui. Primeiro, a população na América Portuguesa, a população branca europeia que vem para a América, ela é demograficamente pequena em relação ao crescente número de africanos,
indígenas que aqui tinham. Estima-se que para a capitania da Bahia, que era a capital da colônia, ou seja, era o maior, digamos assim, a maior cidade, né? E, aliás, no século XVIII, Salvador foi a terceira maior cidade do Império Português. Estima-se que havia, em Salvador, 20.000 brancos, né? Ou seja, é um número muito pouco. Esses cristãos novos, por sua vez, têm duas questões. Primeiro, eles faziam parte de um grupo de elite, de maior destaque, de maior impacto, de maior influência na sociedade local. Não só economicamente, como politicamente e culturalmente. Para o século XVI, por exemplo, final do século XVI, início do século XVII, havia a estimativa de aproximadamente 20% dos engenhos de cana-de-açúcar pertencente a cristãos novos na capital da Bahia e Pernambuco. Um cristão novo, por exemplo, poderia ter, e tinha, até 8, 10 engenhos de açúcar. A outra questão é a forma como a Inquisição encontrava os seus suspeitos. Isso é uma questão de interpretação dos processos, do procedimento inquisitorial. Por quê? Porque, ao contrário da Inquisição medieval, na qual os inquisidores estavam mais interessados em ouvir os crimes cometidos pelos feiticeiros, pelos bruxos, mais do que saber quem lhe eram os cúmplices, na Inquisição portuguesa, se me permite, nos casos que nós temos estudado, nos processos que nós temos estudado, é explícito que não havia um interesse direto em saber qual era a prática judaica realizada e que o tornava, portanto, um apóstata. Por que não era? Porque a própria igreja veiculava quais eram os ritos e as cerimônias que eram tidas como judaicas e, portanto, que deveriam ser denunciadas. Sendo assim, o que mais importava era a denúncia, o nome dos cúmplices, né? Quem eram esses seus cúmplices? Nós encontramos por processos inteiros que não tem a descrição de uma prática judaica, por exemplo. Apenas a expressão fulano, beltrano, cicrano, entre práticas que tiveram, disseram como criam e viviam na lei de Moisés. Ou seja, ele apresenta o nome de dezenas de pessoas. E essas pessoas que são ali denunciadas, elas formam uma rede. Elas denunciam-se umas às outras, né? No século XVIII, por exemplo, como o número de imigrantes portugueses é maior na Bahia, quase não aparece cristãos novos já residentes na Bahia desde o século XVII. O que vem aparecer para o século XVIII é um grande número, 90% da população emigrada do norte de Portugal e com processos cujas culpas remetem a práticas judaicas que realizaram ainda estando em Portugal. Então, a rede digamos assim, de suspeitos, uns vão contando, por exemplo, nessa sala, por exemplo, nós nos conhecemos, sabemos que somos cristãos novos. Então, se Renata for presa, ela vai falar de mim. Então, se eu for presa, eu vou falar dela, vou falar do Marcos, vou falar de você. Então, nós sabemos quem são aquelas pessoas que vão ser presas ou que foram presos, e aí nós nos remetemos à nossa memória e arrolamos sempre os mesmos nomes. Então, essas interpretações, que muitas vezes fogem a uma visibilidade documental, né, imediata, é um dos fatores que faz com que esses números sejam, sim, representativos para essas prisões. Digamos que, quantitativamente, em termos absolutos, eles sejam poucos. Mas, se nós formos colocar esses números num contexto maior, eles são extremamente significativos. Bom, a revista Plurais é uma revista editada pela universidade onde eu trabalho,
E, especialmente, eu trouxe para cá pouquíssimos exemplares, porque ela tem uma encadernação muito pesada, e com um dossiê sobre Inquisição e história colonial, né? Não só Bahia, o Brasil inteiro. Inclusive, nosso querido professor Paulo Valadares, que aqui está presente, tem um artigo publicado nela, né? E está lá à venda baratinho, a R$10 o exemplar.